Em transmissão ao vivo da União dos Advogados do Brasil, a UNAB, o advogado Maurício dos Santos Pereira assestou como, de acordo com sua interpretação, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não tem qualquer competência para avaliar pedidos de impeachment de ministros do STF. Consoante o advogado, trata-se de uma competência da mesa do Senado. Ele explicou: tendo em vista que o Senado é o único capaz de fazer algo para realmente tirar de lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estive acompanhando isso e já fiz pedidos de impeachment contra ministros do STF. Quem deveria avocar o pedido de impeachment é a mesa do Senado. O presidente do Senado, assim como a Advocacia Geral do Senado, não tem competência para dar qualquer parecer sobre impeachment de ministro do STF. Nesse contexto, ele explicou a nulidade dos atos de Alcolumbre no que toca aos pedidos de impeachment. Toda vez que vemos arquivamentos feitos pelo presidente do Senado, para mim, é totalmente nulo. A lei nunca lhe deu competência para ele avaliar esse tipo de procedimento. Temos que exigir que a mesa do Senado retire esses pedidos da assessoria técnica. Assim está. Qual que é o primeiro direito que é suprimido num regime ditatorial? É o direito à crítica. E logo em seguida vem o quê? A imprensa livre, que é a que mais critica. Então, se nós não tivermos esse direito de crítica e uma imprensa livre que possa criticar, nós estamos num regime ditatorial. Se existe um órgão que não aceita a crítica, e essa crítica, óbvio que ela não pode ultrapassar o limite do crime contra a honra. Ninguém pode xingar a mãe do ministro aqui, isso não é crítica. Ninguém pode ameaçar de morte o ministro, isso não é crítica, isso é crime, isso extrapola os limites da liberdade de expressão e pensamento. Só que, como eu já disse, as pessoas, quando detêm um cargo desse tipo, elas têm o bônus, mas também têm de ter o ônus. Elas devem aceitar todo tipo de crítica, desde que não extrapolem os limites necessários. Porque se isso daí acontecer, aí nós entraremos num estado de exceção. Tá? Obrigado. Eu gostaria de pegar um gancho também do que o Dr. César acabou de explanar. É importante que a gente observe a mensagem que está sendo enviada para a sociedade quando o STF toma esse tipo de atitude e arroga para si as funções do Ministério Público. Na verdade, está mandando uma mensagem para a sociedade de que não se pode confiar no Ministério Público, seria isso? Então, eu coloco essa questão também para os senhores explanarem sobre isso, o que os senhores pensam a respeito. Só um segundo, deixa eu só fazer uma ponderação, tá, em relação ao que o Dr. Rogério Greco falou. Todos nós queremos uma solução, o que fazer, né? Tendo em vista que o Senado é o único capaz de fazer algo, né, para realmente tirar de lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu tive acompanhando isso, aliás, já fiz uns pedidos de impeachment também, contra o ministro do STF, né? E um detalhe que eu tenho percebido, na leitura da DPF 378, se eu não me engano, é do processo do Collor ainda, né? Lá está bem caracterizado pelo próprio Supremo que a voz num pedido de impeachment e todo o procedimento do pedido de impeachment, ele não está resumido ao presidente, muito pelo contrário. O presidente do Senado ele é totalmente incapaz. Ele só é mencionado na formalidade para o endereçamento da peça do pedido. Porque quem deveria avocar isso é a mesa do Senado, certo? E a mesa do Senado deveria avocar já todos os processos que estão lá, por conta que o presidente do Senado, assim como a Advocacia Geral do Senado, não tem competência absoluta em nada para fazer qualquer parecer. O único parecer possível, no caso do Senado, em pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, seria da comissão especial. Então, todas as vezes que a gente vê aqui um arquivamento feito pelo próprio presidente do Senado, certo? Para mim, ele é totalmente nulo. Por conta que a lei, não é que a lei tire dele qualquer coisa,
é porque a lei nunca deu a ele qualquer competência para falar a respeito desse tipo de procedimento. Então, o senhor Rogério Greco, que fala nesse aspecto, a única coisa que eu penso é o seguinte: a mesa do Senado, que representaria ali a única competência inicial do processo de impeachment, deveria avocar. E os senadores em si, todos os outros, certo, com direito à voz e fala, certo, porque eles foram eleitos para isso, deveriam também requisitar esse pedido para que ele fosse colocado em andamento. Tá? Isso por um lado, certo? Porque se a gente tem lá um presidente servindo para endereçamento, ele não pode avocar para si, coisa que a própria lei não permite. Né? Então a gente poderia começar por aí, exigir que a mesa do Senado retirasse os processos de impeachment que estão lá na assessoria técnica do Senado, fazendo o quê? Eu não sei, porque lá não é lugar para estar, deveria já ter sido lido no plenário do Senado, e não foi. Doutores, pois não. Doutor Maurício, só um minuto, por favor. Doutor Roberto também, já vi que o senhor está aguardando. Eu só queria passar a palavra primeiro para o doutor Modesto Carvalhosa, porque nós prometemos que não iríamos nos estender muito na duração da live. Então, caso, eu não sei se o doutor pretende continuar conosco ou não, eu não quero abusar da sua paciência, que já tanto nos honrou. Você não faz mais alguma coisinha? 2 minutos? Eu só quero lembrar o que o Rogério Greco falou, da seguinte maneira: a solução que nós temos, qual é o remédio? Na realidade, nós temos que fazer uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Essa reforma estrutural do Estado brasileiro se dá através de uma nova Constituição, que permita o voto distrital puro, que impeça a reeleição desses políticos profissionais que criam esse atraso no Brasil, essa miséria que existe aqui no Brasil há séculos. Nós temos que acabar com reeleição, voto distrital puro para a eleição, e acabar com fundo partidário, com fundo eleitoral, com toda essa coisa, e no aspecto judiciário, da organização judiciária, criar numa Constituição nova que deve ser passada por plebiscito, exigido do Congresso que faça um plebiscito por uma nova Constituição e que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam, o Supremo Tribunal Federal seja o completado, os seus ministros, por antiguidade do STJ. Assim é por carreira, por antiguidade. Vai ali, fica até tal, quando está os mais antigos do STJ passam a ser ministros do Supremo Tribunal Federal, por um prazo que deve ser de 4 anos do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deve ter só tratar de assuntos de matéria constitucionalidade e inconstitucionalidade das leis, dos atos administrativos e dos atos normativos. Precisamos mudar a estrutura do Estado brasileiro, que, como aqui foi falado, realmente o presidente do Senado bloqueia tudo, o presidente da Câmara bloqueia tudo, o Supremo Tribunal Federal absolutamente existe, hoje é um órgão ditatorial no Brasil. Tudo isso por quê? Porque é umas oligarquias que fornecem para um poder, os membros do outro poder. Quer dizer, todos os membros do Supremo Tribunal Federal são todos esses frutos dessa oligarquia que está aí, tá certo? E que foi sucedida por Sarney, por Collor, por Fernando Henrique, depois etc e tal, por Lula, Dilma, Bolsonaro ainda não. Mas, em todo caso, nós temos quadros lá de pessoas que não têm nenhuma qualificação democrática para estar lá. Eles estão ali para defender os seus privilégios e os seus desmandos. Então nós temos que ter o Supremo Tribunal Federal, que é composto de pessoas que vêm de carreira judiciária com um mandato mínimo de 4 anos, para tratarem do quê? Só da declaração de constitucionalidade, inconstitucionalidade de leis, atos normativos e atos administrativos. É só isso que tem que ser feito. Então nós temos que ter uma nova Constituição que mude a estrutura do Estado e que seja aprovada por plebiscito, com essa nova organização do Supremo e dos demais tribunais superiores, não só o Supremo Tribunal Federal.
Com isso, eu pediria também licença para me retirar aí, que está um pouco tarde para mim, e agradeço muito a oportunidade de ter aí conversado com o Roberto Delmanto, meu velho amigo, de uma família, mais ilustre família de penalistas do Brasil, o Maurício também, o presidente aí dessa nova entidade que eu quero apoiar muito, o César Dario, que só dá lições extraordinárias para a gente de matéria de direito, e o Rogério também, que continua sendo um grande promotor, o Bruno e todo mundo que está aí presente, a Cláudia também, e agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Modesto. Obrigado. Uma honra, doutor Modesto. Uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, né? Estamos honrados. Nossa. Nós é que agradecemos muito aí pela presença do doutor Modesto, que tanto abrilhantou aí a nossa noite de hoje. E agora, pedindo desculpas mais uma vez, eu retorno a palavra aí ao doutor Maurício para que ele complemente e posteriormente o doutor Roberto Delmanto. Pois não. Então, afora o detalhe do Senado, né, que eu já falei o meu pensamento, eu estava pensando o seguinte: tudo isso que está sendo praticado nos inquéritos, no 4781 e no 4828, né, é um estado de exceção. Sendo estado de exceção, há um desvirtuamento da ordem pública. Certo? Ao mesmo passo que o Supremo hoje, os ministros do Supremo hoje, tendem a colocar os investigados, certo, como enquadrado na Lei de Segurança Nacional, não poderíamos também, na reversão, fazer com que esses atos praticados por eles mesmos estariam inclusos lá? Por quê? Porque é possível fazer ao cidadão uma imputação de um crime nascido na Lei de Segurança Nacional, ao passo que eles realmente estão desvirtuando a ordem pública, né? Eles estão causando um caos tão terrível que a gente não tem mais segurança jurídica. O Supremo hoje trabalha de forma com que a gente fique com terror. O doutor Modesto Carvalhosa falou isso, certo? Então, eu acho que a gente teria que ter um pouquinho mais de visão, certo? No sentido de que, como dar uma solução? O doutor Rogério Greco falou, mas a forma com que o doutor Rogério explanou, eu acho que é um pouquinho demorada. A gente não teria como tirá-los daí agora, certo? E eles estão cometendo hoje o terror em todo o Estado brasileiro. Era Maurício, isso. eu só gostaria de falar, Pois não. não existe solução fora da Constituição, Maurício. A única solução hoje é o impeachment devidamente processado pelo Senado da República. Assim, eu acho que aqui nós não estamos para acusar o Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco está se falando aí que os ministros estão cometendo crime. Eu não gostaria de ir nessa seara aqui nessa nossa live. Eu acho que conversa em tese, né, doutor? nós vamos a discutir aqui as questões jurídicas desses dois inquéritos, as incompatibilidades desses dois inquéritos, né, a questão do que se criou aí um clima de devassa, verdade, e que inibe as pessoas de participarem do debate político. Você tem você compartilha algum meme, você compartilha algo que seja ofensivo ao ministro, você daqui a pouco está dentro do inquérito com a Polícia Federal, com a busca e apreensão na tua casa. Ou seja, criou-se realmente um clima de devassa. Estou plenamente de acordo. Mas a solução é através de uma proposta de emenda constitucional, como falou o doutor Rogério Greco, enfim, na devida na eleição dos nossos representantes do Poder Legislativo, na consciência do voto. Então, eu gostaria só de limitar bem a minha participação nessa questão, tá? Não há outra solução senão esta do processo hoje, para quem entende que o ministro agiu mal, cometeu crime de responsabilidade, do processo. Se não funciona, é outra questão, porque aí há uma questão difícil do Congresso Nacional, do Senado, do quem nós elegemos como os nossos representantes no Senado. E só gostaria de ponderar isso. E mais uma coisa só, que aqui o Bruno tinha falado, da questão se não desprestígio para o Ministério Público, né? O que acontece? Só que os crimes contra a honra de funcionário público, eu tinha falado, eles têm uma dupla titularidade. É uma ação penal pública condicionada à representação,
Porém, a jurisprudência hoje é pacífica, de que o funcionário público que se entenda ofendido e se o Ministério Público não agir, ele pode oferecer uma queixa-crime. Então, o ministro ofendido pode oferecer a queixa-crime contra o blogueiro X, contra o blogueiro Y, em primeiro grau de jurisdição. O que está errado são essas buscas e apreensões, essas prisões temporárias, esse clima que se colocou, porque realmente as pessoas vão ficar com medo de participar do debate na internet. Então todo mundo ficou com medo, alguém fala algo mais então você esvazia todo o debate na internet, porque qualquer ofensa é considerada como uma ofensa praticada dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é uma extravagância, não condiz com o regimento interno. Mas só gostaria de terminar a minha participação agradecendo muito, fiquei muito feliz, foi tudo muito construtivo, muito elucidador, e eu acho que em debates em alto nível como este, eles são sempre bem-vindos, e vamos aí dormir com essa inquietude, né, dessas devassas que foram instaladas, e talvez por mais 6 meses, outros 6 meses, 1 ano, e realmente, de fato, não tem controle, não tem limite isso nos seus próprios ministros. Foram 10 votos a 1. Então, a situação vai perdurar por muito tempo, uma situação muito constrangedora. Doutor Rogério Greco, o senhor gostaria de fazer algumas considerações? O senhor está sem som, doutor. Sem áudio, Rogério. Não, era só aquela proposta mesmo, é dizer que a gente tem essas alternativas, né? Eu sei que com relação à mesa e tal, mas quem propõe, a gente tem visto essas propostas todas ficando paradas no Senado, né? Então, a gente tem que ter alguma alternativa aí urgente, na verdade. Então, felizmente, a gente está dependendo do Senado, o Senado não vai fazer o papel dele, que a gente sabe disso, e aí vamos ficar nesse jogo daqui a 2 anos a gente volta a fazer a mesma live, reclamando dos mesmos problemas, porque a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que através da PEC a gente resolveria, mesmo que parcialmente, esse problema aí. E outra coisa também é tentar fazer com que os ministros, né, teve a PEC da Bengala, estendendo a aposentadoria aos 75 anos, e como eu falei no começo, se eles pudessem, eles se eternizariam no poder. Então a gente, na verdade, teria que ter uma outra PEC, voltando, né, à idade original, enquanto a gente não tem um mandato, né, como houve essa sugestão aqui de 4 anos, ou de 5 anos, ou de 10 anos, não importa. Então a gente tem que ter alguma alternativa para que eles não se eternizem no poder. Essa, né, seria essas minhas últimas colocações aí. E todo o problema que a gente tem hoje se encontra efetivamente no Supremo Tribunal Federal. Não adianta a gente tentar fazer alguma emenda à Constituição, tentando resolver, discutir, né, prisão em segunda instância, porque obviamente vai passar para os ministros, vão declarar inconstitucionalidade e a gente vai estar discutindo aqui os mesmos problemas. Então, na minha opinião, a gente tem um problema gravíssimo no Supremo Tribunal Federal. E não importa, isso é uma crítica doutrinária que eu estou fazendo. Se amanhã a Polícia Federal bater... Rogério, cuidado que você vai entrar no inquérito, hein? E se amanhã a polícia bater, você já está contratado, viu, Dalmata? Assim você já fica ligado essa noite com o telefone. Vou junto, estou com você aqui, ó. Não, irmão, porque eu não abro mão do meu direito de crítica, né? Eu, como cidadão, eu, como brasileiro, eu tenho esse dever de criticar. E criticar para melhorar. E se a corte está ruim, a gente está fazendo uma crítica para que ela melhore. Então, assim, essa é a minha construção. E fica ligado aí para as 6 horas da manhã. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o que o Dr. Roberto Delmanto comentou, que a minha preocupação não são nos casos de crimes de ação penal condicionada, né? A gente tem casos de ação penal pública incondicionada, como as leis em que incidem na Lei de Segurança Nacional, que infelizmente estão sendo tratados de uma forma pouco usual, ou pelo menos que nunca se teve notícia, do Supremo agir da forma... O planejamento do Ministério Público, né? Bom, passo agora a palavra à doutora Cláudia para as suas considerações finais. O áudio, doutora Cláudia. Cláudia, o áudio. Cláudia. Eu gostaria de parabenizar a todos, adorei a fala de todos, inclusive propondo até soluções, né? E sempre aplaudindo e respeitando as instituições, a democracia. Então, as críticas aqui faladas, elas não atacam as instituições, para deixar bem claro.
tá? São críticas técnicas, são críticas que, na verdade, muitas vezes se referem a alguns membros, né? E não à instituição. A instituição Supremo Tribunal, como guardião, como o guardião das garantias fundamentais, do meta-vetor da dignidade humana, da democracia, obviamente que ele é super importante. Agora, que a tripartição não está funcionando, todos nós sabemos disso. Há muito. Acho que o Montesquieu, ele deve estar se revirando no sepulcro, porque não é possível. O Modesto Carvalhosa saiu, e o Modesto Carvalhosa, só dele, nós no congresso que nós fizemos juntos, do combate à corrupção, ele, naquela época, ele já estava com 2 impeachments com Dias Toffoli. Imagina a fundamentação dele. Uma delas, inclusive, foi da interferência no voto da presidente do Senado. Esse tipo de coisa não pode ocorrer. Eu acho que tem que haver limitações e realmente falta o controle. Eu gostei das decisões do que estão propondo, de ter um controle externo, se vai haver ou não, mas o que acontece é que esbarra no presidente do Senado, que engaveta todos os nossos impeachments. Eu mesmo tenho vários impeachments ali, os nossos colegas têm, e aquilo vai tudo para a gaveta. Então, eu acho que a gente tem que pressionar os senadores, nós temos que pressionar para que isso seja, para que se coloque em pauta, se tire das gavetas, através de um movimento mais, assim, de cobrar dos senadores. Eles são eleitos por nós, né? Então, de uma cobrança para desarquivar todos esses impeachments que tem lá, que são inúmeros, tá? E de diversos, e funcionar realmente. Eu acho que essa seria uma solução, né? Que isso pudesse realmente vir à tona, e eu já tenho sentido alguma mobilização, eu tenho amizade com alguns senadores, e no sentido de estar pressionando, tá? Para trazer à baila isso, e não ficar no setor jurídico. E isso, eu acho que todos nós, como sociedade, como juristas, como formadores de opinião, devemos cobrar, que é o papel da tripartição. Quer dizer, o Senado, então, está deixando de agir, né? Ele está deixando... Doutor Paulo, suas considerações finais? Não, vamos lá ouvir o doutor César da Dário, eu fico ao final, tá bom? Ele está sem áudio. Doutor César, eu passo a palavra para ele, que aí o senhor faz as considerações, eu falo depois, para finalizar. Gostaria de agradecer novamente o convite, né, para participar desta live, conhecer pessoalmente não virtualmente, o doutor Rogério, o doutor Roberto Delmanto, né, expoentes do direito penal. A Cláudia, eu tenho bastante contato, conheci o Paulo, conheci o Bruno. Então, uma satisfação muito grande e debatermos juridicamente, né? Todos aqui somos favoráveis à Constituição, ninguém quer quebra do regime democrático, ninguém quer que se quebre a Constituição Federal. Nós queremos, pelo contrário, que seja observada a Constituição Federal. O que nós não podemos concordar é que essa Constituição Federal não seja observada. Decisão judicial se cumpre, a decisão judicial pode ser discutida. Nós podemos não concordar com a fundamentação de uma dada decisão judicial. Eu acredito que todos aqui não concordem pelos mais variados motivos, e foi um debate técnico de alto nível. Eu posso dizer que é um prazer conhecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só para finalizar. Só considerações finais, quero agradecer ao doutor Rogério Greco, imensa satisfação em tê-lo aqui, de ter ficado até o final, doutor César Dario, gratificantíssimo, doutor Roberto Delmanto, uma satisfação conhecê-lo. Eu fiquei maravilhado com toda essa exposição, doutor Carvalhosa, assim, fantástico, parabéns a todos. Eu queria só finalizar para agradecer em nome da UNAB, também, que eu faço parte também da UNAB, União dos Advogados do Brasil,
e que está promovendo, doutores, a maior ação do mundo. Essa maior ação vai ser um estouro, porque nós estamos denunciando tudo isso que está acontecendo no Brasil lá para o mundo. Então é só para poder registrar e de dizer do fundo do coração, foi uma grande satisfação participar como advogado, apesar de estar sendo aviltado no direito às prerrogativas, mas eu quero assim, agradecer que foi extremamente técnico esse debate, fantástico. Muito obrigado. Por fim, eu gostaria de agradecer a presença do professor Modesto Carvalhosa, Dr. César Dario, Dr. Rogério Greco, Dr. Roberto Delmanto, doutora Cláudia, Dr. Paulo, Dr. Maurício, a todos que nos acompanharam até agora. E, na verdade, não tenho palavras para dizer a honra que tenho por ter tido a oportunidade de dialogar com os senhores e frisar mais uma vez a importância de que se destaque que Supremo é o povo. Acho que essa é a palavra que pode de forma muito simples identificar o que nos une. Nosso desejo de ver a justiça prevalecer sobre quaisquer outras intenções, que ninguém está acima da lei, nem mesmo os nossos ministros do STF.